Nós temos um fenômeno agora que é classificado pelo Augusto Cury como excesso de informação, né? E esse excesso de informação, ele produz um lixo mental. Por conta do acesso muito rápido, que a gente tem uma quantidade enorme de informação, essas informações ficam sem utilidade. Então, se elas ficam sem utilidade, elas ficam sendo entulhadas em alguma parte do cérebro e junto com as janelas Killer, que também é uma nomenclatura do Augusto Cury, elas vão causando algumas confusões mentais e os adolescentes e as crianças vão perdendo o foco de concentração, porque eles vão deixando de aplicar o que eles estão entendendo enquanto conhecimento. E a quantidade desse conhecimento, ela é também uma quantidade, às vezes, não filtrada para a idade. Porque quando a gente se relaciona com os alunos, a gente percebe que a mesma criança de 11 anos de idade está assistindo o mesmo TikTok que o adolescente de 16, 17 anos. Então, não está tendo uma censura. O filtro que é feito não é só a questão da censura de idade em relação ao conteúdo, mas também em relação à qualidade de imagem, ao brilho. Então, a gente tem uma censura do cinema, por exemplo, que um filme de 10 anos, às vezes, tem as cenas muito parecidas com um filme de 12, 14 anos, mas tem toda uma produção que é feita que vai atingir determinadas partes do cérebro que na criança mais nova ainda não está preparado e nada disso é filtrado. Então, por todas essas informações, a gente sabe que o excesso de tela vai sim causar danos a curto, médio e longo prazo. O ideal, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, seria no máximo 2 horas por dia de tela, contando com o tempo que se usa para pesquisa e estudo. A curto prazo, as crianças estão perdendo o foco. A médio prazo, elas vão perder o interesse pelas informações que têm que ser processadas em partes. Você aprende uma parte, processa, aprende outra parte. E a longo prazo, elas estão se transformando em pessoas, de acordo com a psiquiatria, que têm menos iniciativa. Porque como elas estão pegando tudo pronto, isso dificulta para que elas queiram tomar frente às coisas. Então, você pega uma criança hoje que tem processo cognitivo digital perfeito, mais do que um adulto, na maioria dos casos. Mas quando você pede ela para resolver um problema emocional com um coleguinha de escola, com o pai, com a mãe, em uma brincadeira, ele já não consegue ter a mesma competência cognitiva, porque não está pronto. É uma coisa que tem que ser organizada, cognitiva e principalmente emocionalmente. Esse fator, ele vem atribuído a também esse processo que a gente tem de presentear os filhos, né, que chama estimulação excessiva do cérebro pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, estimula demais o cérebro com coisas positivas e aí tira a capacidade dessa criança de estar exercitando a resiliência, a paciência e a perseverança. E a tela, ela, somado com tudo isso, ela propicia amplamente o aumento desse descontrole emocional. Quando a criança e o adolescente sair da tela, ele vai ter até um momento de ócio. O momento de ócio é um momento de criação, é um momento criativo, é um momento que ele vai ter que elaborar alguma coisa. Dentro de casa, com os meus filhos, eu percebo claramente isso. Às vezes, para tirar eles da tela, tem aquele impasse de, mas por quê? E dali 5 minutos eles já estão pegando um Lego, eles já estão pegando uma latinha, eles já estão chutando uma bola na parede. E isso faz com que seja imediata. Qual que é a informação que eu tenho? Uma bola. Como bem diz Chico Buarque, uma bola é um pedaço de plástico inflado com ar dentro. Ela não tem significado nenhum. Quem vai dar significado a essa bola é a criança. É esse tempo de ócio, é esse tempo de criação e de criação imediata. Ela olha a bola e já cria algo com a bola. Então isso é muito prático. Ela tem que trabalhar com a emoção dela, de bater a bola na parede, a bola voltar nela e aquilo ser do controle dela ou não. Como que vai ser isso? Então ela tem que estar preparada para isso, para controlar ou não a bola. Treinar para controlar a bola ou desistir de controlar a bola. Mas são decisões imediatas, são aplicações do conhecimento que vão ser práticas e que isso vai criando nela os argumentos e as ferramentas para trabalhar com o seu potencial criativo e emocional. A vida da gente é muito corrida.
e a gente sempre tem uma preocupação muito grande com quantidade. Então a primeira dica seria concentrar na qualidade. Final de semana ou final de tarde, localiza, Goiânia tem 10 grandes parques, fora os pequenos parques como o Parque Sabiá, que fica no Parque das Laranjeiras, que é menos de um quarteirão. Então tem algum perto da sua casa. Uma caminhada no final do dia no parque, apostar uma corrida que às vezes você vai perder porque você está muito cansado, mas estimular esse correr. Não, se você é tão forte assim, corre 2 vezes, vai e volta enquanto eu chego. Tá se propondo, porque se você não sabe algo, você precisa de alguém para te estimular a aprender aquilo. A pandemia mostrou isso pra gente. Muita gente achava que essas aulas que a gente encontra aí no YouTube iam de alguma forma substituir o professor. E a gente percebeu que isso é totalmente inadequado, porque a gente precisa do físico, do contato, da emoção para estar juntos e aprender. Então leva seu filho para o parque. Se você tem uma corda, leva a corda. Se você tem uma bola, nós temos, por exemplo, o Parque Marcos Veiga Jardim, que tem pista de skate, tem praças em Aparecida de Goiânia, na região ali perto do Parque das Laranjeiras, que também tem pista de skate. Então, tem a experiência do skate na pista, tem a experiência de subir e descer correndo, tem a experiência de jogar essa bola e descer. Então, são experiências imediatas, experiências práticas. Não tem como sair, desenhar, desenho cego, trabalhar com tinta, fazer massinha. Na internet é fácil encontrar receitas de massinha com farinha de trigo e anilina. Então, é se propor a estar com seu filho na qualidade que você tem, máxima, que você é capaz, mesmo que o tempo seja curto. Muitas vezes, nesse mercado de trabalho, nesse capitalismo tão concorrente, a gente fica preocupado em oferecer para a nossa criança uma brincadeira ou um brinquedo de qualidade. E, na verdade, a brincadeira tem que ser como o nome já propõe. Ela tem que ser divertida. E isso é a qualidade da brincadeira. A gente não precisa de exatidão de chute, de exatidão de arremesso. A gente não precisa de exatidão na amarelinha, no bambolê. Se você tem dificuldade, por exemplo, de ajudar seu filho a bambolear, porque você bamboleia muito bem, bamboleia para o lado contrário. Você está acostumado a bambolear para a direita, bamboleia para a esquerda. Vê a dificuldade. Assim como escrever com a mão canhota ou comer com a mão canhota. Se propõe a aventuras que vão te remeter que quando a gente ainda não tem o domínio, estar tentando constrói coisas que são insubstituíveis. São experiências únicas que marcam a vida e consolidam essa aventura de viver.